Muito vale por sua eficácia a súplica de um justo, diz a palavra de Deus. Então, justo quem é? Justo é aquele que foi justificado, justo é aquele que foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro e agora caminha nessa estrada da santificação, caminha no rumo da santificação, de uma vida que anda nos passos de Jesus, nos passos da palavra de Deus. Então, eu creio que a igreja de Jesus foi chamada para exercer o poder de Deus nesse mundo, para continuar esse ministério da implantação do reino de Deus, pregando a palavra, levando Jesus, levando Cristo Jesus, Santo Rei, Senhor de senhores, único e suficiente Salvador. Ele é o nosso Deus. Então, em nome de Jesus, seja muito bem-vindo, sinta-se em paz, em família, fique conosco, fique até o final desta live, apenas uma horinha, 60 minutos de fé, 60 minutos de reflexão, de comunhão. Compartilhe esta palavra também. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso esta noite, por favor. Canal @Comissão Online é o canal da nossa igreja, em nome de Jesus. Daqui a alguns instantes vamos estar orando a Deus, pedindo, buscando, batendo na porta da oração, crendo de todo o coração que essas orações estão sendo ouvidas e hão de ser respondidas segundo a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, está aqui a nossa lista. Vamos agora refletir na palavra de Deus, vamos mergulhar, vamos falar sobre o livro de Marcos, capítulo 13, versículos 28 em diante. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Amados, é sempre maravilhoso quando a igreja de Jesus está com o mesmo pensamento, na mesma visão, no mesmo entendimento, focados para adorar a Deus, focados para servir ao Senhor, para ouvir a palavra, para meditar na verdade de Deus. Isto é simplesmente maravilhoso, isto é bíblico. A palavra diz que é bom, é suave que os irmãos vivam em comunhão. Diz que Deus ordena a sua bênção naquele lugar. Então, a minha oração imediata é que a bênção de Deus esteja agora na tua casa, na tua vida, na tua família, onde você estiver ouvindo esta palavra agora, que a bênção de Deus esteja na tua vida, em nome de Jesus. Deus ordena a sua bênção, é o que diz o Salmo, e eu creio de todo o meu coração que a palavra de Deus jamais poderá voltar vazia, em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus, por favor. Vamos ao livro de Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos. É uma palavra inspirada, a palavra tem poder. Amados, se você deixar um livro qualquer no meio de pessoas perdidas, pecadoras, o máximo que vai acontecer é essas pessoas se tornarem mais cultas. Mas se você deixar a palavra de Deus no meio delas, sim, certamente haverão pessoas transformadas, pessoas libertas, pessoas salvas, porque há poder na palavra de Deus. Por isso, a expressão sempre foi: Shema Israel, ouça, ó Israel, ouça. A palavra de Deus é poderosa. Nós alimentamos a nossa alma, a nossa vida espiritual, nós alimentamos nossos corações através da palavra de Deus, através das sagradas Escrituras, que é composta pelo primeiro e o segundo testamento, mais conhecido como Antigo e Novo Testamento. Então vamos lá, vamos fazer a leitura da palavra, vamos falar sobre escatologia e a necessidade de vigiar e orar. Nós já há 2 ou 3 semanas, nós estamos
com esta tônica da escatologia devido ao nosso estudo do livro de Romanos. Estamos lá agora no capítulo 14. Paulo, dentro desse contexto, vai trabalhando essa questão dos últimos dias, e com o texto paralelo que temos usado de Pedro também, como que nesses últimos tempos, últimos dias, a proximidade da volta de Jesus, os últimos dias, como isso impacta, como isso deve agir na vida de um cristão. É o comportamento de um crente nesses últimos dias. Quanto mais vemos que o dia do Senhor, o último dia, a volta de Jesus, se aproxima, como é que é a postura do cristão? Então, aproveitando esse prisma que nós temos observado nos cultos de domingo, a proposta de hoje, escatologia e a necessidade de vigiar e orar. A esperança cristã é a iminente segunda vinda de Cristo, e isso requer, portanto, integridade de fé e prática. Então, amados, o que nós queremos, qual é a proposta? Nós estamos aqui para ter uma vida cristã autêntica, equilibrada, eficaz, poderosa, que realmente tenha efeitos transformadores, transformação na vida do casamento, na vida conjugal, familiar, com os filhos, na vida profissional. Cristianismo o poder da palavra vai atingir todos os departamentos da sua vida, inclusive a vida de oração. Nós queremos ter, de fato, uma vida de oração. Todos nós estamos aqui para, de fato, aprendermos a fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Esse é o nosso desejo. É isso que nós queremos quando abrimos a palavra do Senhor. Queremos, quando dobramos os joelhos para orar, quando falamos com o Pai, com Deus, com Jesus. Queremos ter a certeza que estamos fazendo isso de acordo com a vontade de Deus. Ter uma vida íntegra, autêntica, eficaz, que tenha resultados, transformação na vida, e não 10, 20, 30 anos de uma religião morta, de uma vida vazia. Pelo contrário, estamos aqui para crescer de glória em glória. Portanto, queridos irmãos, uma vida de oração eficaz, uma vida com Deus, de fato com Deus, uma vida que tem transformação de vida nesses tempos de escatologia, nesses últimos tempos. O que requer? Requer integridade entre o que você crê e entre o que você faz, entre o que você fala e entre o que você faz. Tem que ser algo coerente, e só quem pode dar essa coerência é a transformação que Deus nos concede. Só podemos caminhar para a santificação, para uma vida autêntica espiritual com Deus, pela graça, pela misericórdia e pela orientação da sua palavra. Então, Shema, Israel, ouça, receba o poder da palavra. Marcos capítulo 13, versículo 28 a 37, diz assim a palavra do Senhor: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo, está às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou daquela hora, está falando de escatologia, últimos dias, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como o homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Olha aí o comportamento daquele que recebeu ordens do Senhor. O Senhor foi viajar, não sabe quando ele vai voltar. Ele disse: cuida dessa casa, vigia. Olha aí o teu comportamento, vigia, necessidade de orar, vigiar. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa,
se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos, vigiai. Deus seja louvado pela sua palavra. Pai amado, santo e bendito, aqui estamos, Pai, submetidos à tua inteira vontade, a tua palavra que é transformadora, que é poderosa, que é santificadora. Na tua oração sacerdotal, Senhor, o Senhor orou, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Portanto, ó Pai, a nossa fonte de busca, de pesquisa, de reflexão, de meditação, onde debruçamos, nos alimentamos, comemos ou bebemos, é a tua palavra, é esta palavra. É sobre ela que nós pautamos as nossas práticas, nossos relacionamentos, as nossas opiniões, as nossas reflexões diárias, os nossos devocionais. É sobre esta palavra, Pai, é nesta palavra que buscamos orientações a respeito do relacionamento, casamento, família, profissão, atitudes, Pai, a vida como um todo. Portanto, aqui estamos, Pai, conscientes que estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo, Pai, os dias que antecedem a volta do Senhor. E nós queremos de todo o coração aprender contigo, aprender com a tua palavra, crescer na graça e no conhecimento e observarmos, Pai, que esta palavra transforma a vida, transforma a realidade e faz de nós pessoas vigilantes de oração e canal da tua bênção. Nós oramos com fé, em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ovelhinhas amadas, família na fé, povo santo, povo de Deus. Esta passagem de Marcos, ela resume dois elementos fundamentais. Está falando primeiro sobre a metáfora da figueira, que gira em torno da destruição de Jerusalém. Por isso Jesus disse: em verdade vos digo que todas essas coisas acontecerão antes que passe essa geração. Porque a dúvida que rege a mentalidade de muita gente é: como é que Jesus está falando que tudo isso vai acontecer sem que passe esta geração? E isso pode se tratar de escatologia dos últimos dias. Então note que o primeiro ponto é sobre a figueira, sobre a destruição de Jerusalém. Então a profecia, ela tem um caráter que ela se cumpre num contexto imediato, mas ela tem uma amplitude em que alcança também um outro momento para cumprir-se, para ser aplicado novamente. Isso é uma característica das profecias bíblicas. Elas trabalham no contexto imediato e elas têm um contexto para os últimos dias, posterior. Mas aqui, além disso, há a questão que precisamos compreender da destruição de Israel. Então Jesus estava abordando que haveriam questões que iriam ocorrer naquele tempo, naquele momento. A palavra profética, portanto, ela vem para alertar, ela vem para despertar pessoas que estão dormindo, ela vem para despertar e alertar e dizer: vamos, filho, acorda, é hora de você despertar desse sono, é hora de você, na linguagem de Paulo, se revestir das armas da luz, é hora de você abandonar as obras das trevas. Você lembra que alguns versículos antes, 1 ou 2 capítulos antes, aqui do livro de Marcos, também, ainda sobre a figueira, quando a figueira não deu frutos, e Jesus disse: opa, não, ninguém vai mais comer fruto de ti. Também ali estava mostrando o povo de Israel que não dava frutos para Deus, um povo infrutífero. Amado, toda vida infrutífera, toda vida que não produz frutos, não glorifica a Deus. É uma vida que não glorifica a Deus. Toda vida que não produz frutos é uma vida que está no caminho da destruição, está desgovernada. Os frutos do Espírito, em termos práticos da vida, amado, eles são altamente abençoadores, protegem a vida,
Você imagina um casamento com os frutos do Espírito. Haverá amor, haverá benignidade, haverá perdão, haverá domínio próprio, haverá condescendência. Você imagina um casamento sem os frutos do Espírito, sem produzir frutos que glorifiquem a Deus. Haverá revanchismo, haverá guerra dentro de casa, haverá cabo de guerra, haverá xingamentos, blasfêmias, haverá gritaria, maledicência. Então, nós estamos entendendo logo de primeiro momento que Jesus traz uma palavra para despertar a vida, para despertar a vida. E se a vida, amados, é despertada pelo fruto do Espírito, ela vai atingir o âmbito horizontal, tanto quanto o âmbito vertical. Ou seja, a tua vida horizontal, a tua vida humana, a tua vida pessoal, a tua estadia nesta terra, no meio desta geração, será uma bênção. Você será canal do fluir de Deus. Ele vai usar a tua vida, ele vai usar os teus lábios, usar os dons que ele deu para você. Ele disse, olha, eu estou indo viajar, mas eu vou deixar aqui a casa e eu quero que você guarde essa casa. Eu quero que você cuide dessa casa. Você não sabe quando eu vou voltar. Então você precisa cuidar dessa casa. Então, se você é despertado pela palavra profética, você vai cuidar da casa, você vai agir como uma sentinela, você vai agir como um soldado de Cristo. A postura muda. Você não gasta tempo com as coisas do pecado, do mundo. Você não investe no pecado. Você não fica lá colocando na agenda oportunidades para pecar. Uma coisa é quando a pessoa, por ser pecadora de natureza, comete lá um lapso qualquer. Outra coisa é o cara que está lá com a agenda na mão, projetando o momento que ele vai pecar, marcando na agenda, jogando lá no WhatsApp, olha, logo mais vai acontecer isso. Você sabe? Então há uma diferença muito grande. Então o primeiro ponto é a palavra da exortação, é a palavra do alerta. Deus, por meio da sua palavra, desperta pessoas, desperta fé, transforma vidas. E essa transformação é tremenda. Que esta palavra possa transformar, ressignificar a tua vida, teus caminhos, tua casa, tua família, forma de se relacionar com as pessoas, o fruto do Espírito. E também está a segunda questão que o texto trata é sobre a volta de Jesus, sobre a segunda vinda. Você não sabe quando ele vai voltar. Nem o Filho, nem os anjos do céu, senão o Pai. É o que o texto está dizendo. Então, amado, nós temos uma esperança. Nós não vivemos aqui, jogados no mundo. Nós temos uma esperança, nós temos um foco, um objetivo, nós temos algo para viver, para que dá sentido à nossa vida. O dia que os céus se abrirem e Jesus voltar. Então, amado, toda lágrima será enxuta dos nossos olhos, toda lágrima. As primeiras coisas terão passado, serão feitos novos céus e nova terra. Então, se nós ficarmos aqui desdobrando as questões da segunda vinda de Cristo, não haveria nem tempo para isso, mas poderíamos meditar, e eu quero jogar essa semente no teu coração. Meu amado, ovelha, família na fé, será glorioso. A eternidade inaugurada. Adentraremos a nova Jerusalém. Não haverá doença, não haverá tristeza, não haverá choro. A lembrança das coisas ruins terão passado. Estaremos diante de Deus, vivendo em glória, em comunidade, diante do nosso Deus e Pai. A questão é, isso vale a pena para você? Isso faz sentido para você? Faz sentido na tua fé? Faz sentido? Isso te dá esperança? Você vive em Cristo Jesus, para Cristo, o teu alvo é Cristo Jesus? Pois, se esse é o alvo da sua vida, assim como é o meu, primeiro significa que você já foi despertado. A palavra de Deus despertou você.
Jesus transformou, Jesus despertou a tua vida. E agora, como um soldado despertado, você tem a responsabilidade de pegar aí as chaves da casa e guardá-la, e agir com coerência, e agir como um cristão, não apenas um cristão de nome, não apenas um cristão de nome, não apenas uma pessoa, eu sou crente, mas não oro, sou crente, mas não leio a Bíblia, sou crente, mas não vou à igreja, sou crente, mas estou por aí no mundão fazendo lá sei o quê, sou crente, mas o testemunho não condiz. Então, amado, a palavra de Jesus que desperta, ela é transformadora. Então, hoje, no tempo de hoje, nos últimos dias, existe uma grande apostasia, ou seja, um grande afastamento das condutas e do comportamento e da fé que a palavra de Deus nos ensina. Um grande afastamento, e isso em termos generalizados. O mundo, em grande parte, está adormecido espiritualmente. Continentes inteiros afastados de Jesus, continentes que outrora foram palcos da grande reforma protestante, estão absolutamente secularizados, bebidos de uma cultura mundana, devassa, contra Deus. O mundo luta contra a luz da palavra. Diz que Jesus veio para os seus, veio e trouxe luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E quanto mais vemos que o dia se aproxima, mais essa realidade se intensifica. Porque a volta de Jesus é comparado a uma mulher grávida que está para dar à luz. A mulher grávida que está para dar à luz sente a contração, as dores do parto. E essas dores do parto cada vez mais se intensificam, até o momento de dar à luz. As dores são mais latentes, mais intensas, mais fortes, mais constantes. É assim a volta de Jesus. Então, amados, nós vemos cotidianamente, diariamente, diversas vezes ao dia. Se você liga um telejornal na hora do almoço, você tem até uma indigestão, a comida para no meio da garganta, volta e você tem refluxo. Porque, amado, é só notícia trágica. É bala para um lado, é tiro que matou e que fez, que aconteceu. Então, é o mundo de hoje. Então, nós não sabemos o dia exato da volta de Cristo, isso foi proposital, por isso Jesus não deixou a revelação do dia exato, ele disse apenas dos sinais, se observe os sinais. Por isso nós precisamos estar vigilantes, observando os sinais, em espírito de fé, em espírito de oração, à espera da segunda vinda de Cristo. Então, ovelhinhas, é necessário que sejamos fiéis, nos portemos de forma condizente à nossa condição como filho de Deus, como povo de Deus. Você é povo de Deus, você é filho de Deus, você é um canal do fluir de Deus nesta terra. Precisamos assumir a nossa responsabilidade, chamar para si a responsabilidade, não transferir para outro. Adão, o que você fez, Adão? Você pecou. Olha, Senhor, não foi eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Vai ver, a culpa é até sua, que me deu essa mulher aqui. Eva, o que você fez? Não, também não foi eu não. Foi a serpente que o Senhor criou lá, a serpente está lá no meio do jardim. Então, amado, eu vou dizer uma coisa, é hora de chamar para si a responsabilidade e viver de fato na íntegra a esperança cristã. Lembra quando Paulo disse, combati lá no final da sua vida, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça me está guardada, a qual reto juiz me dará, e não somente a mim, mas a todos quantos amam e aguardam a sua vinda. Amado, aquele que ama, aquele que aguarda a vinda de Jesus, é aquele que está combatendo o bom combate. É aquele que está vigilante em oração, é aquele que está consciente, despertado dos sinais que nos envolvem, dos fins dos tempos,
é aqueles que estão aos pés do Senhor. São estes que estão de fato aguardando a vinda de Cristo. São estes que de fato estão fazendo o que o Senhor disse: olha, está aqui, porteiro aí, guarda a casa, faz a tua parte. Então, a esperança cristã é na vinda de Cristo, está na vinda de Cristo, e ela é iminente, está próxima. Portanto, isso requer vigilância espiritual, necessidade de obediência à palavra de Deus, de viver a vontade do Senhor. É isso que Deus quer. Por isso ele disse, por isso ele está falando aqui, vamos lá, versículo 28 a 31. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. São os sinais. Amado, é extremamente importante nós conhecermos os tempos, datas, épocas. Eu falei isso domingo na igreja. A Blockbuster, aquela antiga locadora de vídeos, filmes, lá atrás recebeu a proposta da Netflix para comprar a Netflix por 50 milhões. O que a Blockbuster fez? Aqui nós somos os tais, não precisamos de vocês, quero nada, pagar 50 milhões. E aí? Eles não estavam de olho no tempo, não estavam inseridos no contexto, estavam descontextualizados. Não havia lá uma equipe de olho aberto, despertado para saber o que estava acontecendo. E aí? Cadê a Blockbuster hoje? Sumiu. Enquanto a Netflix cresceu absurdamente. Então é necessário conhecer tempos, conhecer datas. Esse fator é de extrema importância para qualquer atividade na vida. A palavra de Deus diz, como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dada a seu tempo. A seu tempo. Às vezes as pessoas atropelam as coisas, falam até algumas verdades, mas em momentos impróprios. Se você fala uma coisa em momento impróprio, você às vezes pode destruir uma vida, destruir uma casa, uma família, um casamento, o que for. Então, há momento, há tempo para todas as coisas. E se você entende essa relação de sabedoria no tempo, a tua vida vai estar andando de acordo com o teu comportamento, teu linguajar, a tua vida estará se adequando à santificação e à vontade de Deus. Certamente, amada ovelhinha, como diz Paulo aos Romanos, você não vai se conformar com o presente século, você está de olho no tempo, você está vendo as coisas. Por isso ele disse, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, querido, Jesus disse lá em Lucas 18, depois você leia com calma, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E interessante que Lucas 18, 1 a 8, ele fala sobre a necessidade de você perseverar na oração, a necessidade de você perseverar na busca pela justiça, e a necessidade de você ser encontrado em fé. Oração, a contínua busca do que se faça justiça, ou seja, prática, oração, atitudes, práticas, e ser achado em fé. Você veja, meu querido, amada, ovelha preciosa de Jesus, Deus transforma a vida, Deus opera na tua vida espiritual, na tua vida pessoal, e a tua fé é tremenda, poderosa. Você vai ser achado em fé, certamente, meu amado, você vai ser achado de forma agradável diante do Senhor, de forma que Deus se agrada quando olha para a nossa vida. Deus se agrada porque nós, diante da questão, aqui temos duas teologias, duas coisas a tratar, e precisamos saber separar as coisas. Quando Deus te olha em termos de justificação, Ele te olha sempre agradável. Você está justificado por meio de Cristo Jesus. Isso não é mérito seu, isso é mérito de Cristo. Mas quando Paulo vai dizer lá na segunda vinda de Cristo, que uns vão
uns terão ouro, prata e pedra preciosa, e outros madeira, feno e palha. E aí? Quais são as tuas obras? Qual é o teu comportamento, tua atitude diante do Senhor? Então, esta é a reflexão que nós estamos propondo nesta noite, porque haverá uma prestação de contas. Então, isso exige uma vida fiel diante do Senhor. Ele disse lá, a respeito daquele dia, ninguém sabe a hora ou dia. Estai de sobreaviso, vigiai e orai. Vigiai, você não conhece quando Jesus vai voltar. Vigiai e orai. Então depois ele diz, é como o homem que vai, se ausenta e volta, mas você não sabe qual é o dia que ele vai voltar. Haverá uma prestação de contas. Portanto, ovelhinha amada, é tempo de você dizer, meu Deus, usa-me com obras de ouro, prata e pedra preciosa. Meu Deus, usa-me como uma pessoa que vigia, que ora e vigia. Pai, a minha carne esteja sendo crucificada, que eu morra para o mundo, que eu esteja morto para o mundo, para as coisas do mundo, e vivo para a glória de Deus, vivo para as coisas do Senhor. Em nome de Jesus, amado, e eu declaro que você não vai retroceder, você vai perseverar, amado. Sabe por quê? Porque Deus é bom, porque Deus é um Deus de graça, porque Deus é um Deus perdoador, porque Deus é fiel em perseverar sendo misericordioso, perseverar sendo Deus perdoador. Por isso nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos da fé para a conservação da nossa alma, conservação, amado, que pela fé a tua alma esteja sendo conservada, a tua vida esteja sendo conservada, que pela fé, ainda que o homem exterior se corrompa, as rugas apareçam, a idade chegue, amado, o teu homem interior vai continuar se renovando, a tua vida de fé vai continuar se renovando. Por isso, no último dia, vai encontrar fé na sua vida. Então, você está despertado, você está consciente, você está mantendo a sua vida diante de Deus em oração vigilante, pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra. Então, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, é hora de assumir a responsabilidade. Não adie a responsabilidade de ser um homem de oração. Não adie o compromisso, a responsabilidade de ser uma pessoa vigilante. Não adie, não há tempo para perder. É hoje. É hoje. Ele disse, vigiai e orai. Olha lá, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, de tarde, meia-noite ou pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não te ache dormindo. Eu digo a todos, vigiai. Versículo 33, estai de sobreaviso, vigiai e orai. Amado, o meu clamor de fé nesta noite é que esta palavra desperte fé verdadeira na vida de cada ouvinte que ouve esta palavra. Fé poderosa, bíblica, verdadeira. Fé que influencie, que determine a direção da tua vida, as tuas ações, os frutos que você dá. Não uma fé inerte, não uma fé infrutífera, não uma religião morta, em que a pessoa às vezes está lá dentro do templo, de mãozinha levantada, mas dentro de casa parece mais um demônio, xinga todo mundo, bate nas pessoas, não perdoa ninguém, uma pessoa de coração duro, de lábios impuros, vida totalmente mundana, dentro de casa, diante dos vizinhos, ninguém o considera um cristão verdadeiro, um mau testemunho que é dado. Isso não é vida com Deus, isso não é cristianismo. A Deus ninguém engana, de Deus não se zomba. Meu desejo, minha oração é que a fé verdadeira, o poder da palavra, chegue à tua vida, transforme teu casamento, tua relação familiar, transforme tua forma de falar. Mas eu tenho personalidade forte por isso. Tua personalidade forte te leva a pecar, te leva a xingar teu marido, te leva a desrespeitar as pessoas, te leva a ser a pessoa que ninguém pisa no calo porque você roda a baiana e tudo mais. Então, felizmente, saiba, você não é cristão. Você não é crente.
Porque o cristão, ele é transformado. Às vezes a personalidade nossa está lá agindo, o velho homem, mas o cristão é transformado. E nós passamos um processo de transformação de glória em glória. Amado, quanto tempo mais as pessoas vão continuar perdendo, se enganando? Às vezes 5, 10 anos dentro do templo, mas dentro de casa não muda, na vida profissional não muda, a maledicência continua, a fofoca continua, adora falar mal do pastor, adora falar mal do irmãozinho da igreja, adora falar da vida dos outros, dos vizinhos, adora, você sabe, mexericar as coisas, mexerico, adora uma fofoquinha. Que cristianismo é esse? Não tem vida de oração verdadeira, não tem vida com Deus verdadeira. A prática da nossa vida precisa ser bíblica, e só vive uma vida bíblica aquele que é transformado pela palavra de Deus. Então, que é a minha oração é que esta palavra, assim como Jesus fez com os discípulos, estai atento aos sinais, despertem, acordem, é hora de dar frutos, é hora de guardar a casa, é hora de fazer a faxina na casa, é hora de limpeza, asepsia, é hora de integridade. Amado, busque a palavra, busque comunhão com o Senhor, busque a vida de oração. Jesus está voltando, amado. Jesus está voltando. E em nome de Jesus, por meio da vida bíblica, uma vida de oração, um coração puro que busca a Deus, que tudo isso é fruto da conversão, do poder de Deus na sua vida. Amado, persevere, vigie. Você já foi liberto do mundo, você já foi liberto de Satanás, você já foi liberto das coisas do mundo. Então há poder de Deus na sua vida, então não há desculpa. A hora é de asepsia, a hora é de vigilância. Certamente, em oração e em vigilância, as orações que você tem feito serão concomitantemente atendidas. Você verá paz na tua casa, com oração e com vigilância. Você verá teu casamento transformado, você verá tua relação familiar transformada. É isso que você tanto pede, paz no teu casamento. Como é que haverá paz no teu casamento se ao invés de dar fruto do Espírito você xinga? Como é que haverá paz no teu casamento se ao invés de fruto do Espírito você fala mal do teu marido, fala mal da tua esposa? Como é que você vai ter paz dentro da tua casa se ao invés de oração e vigilância, vida espiritual, você usa as armas carnais, grita, é gritaria, é blasfêmia, e aqui comigo ninguém mexe, comigo ninguém pode, vou rodar a baiana mesmo, vou arrancar a peixeira, e vocês vão ver com quantos paus faz uma canoa. Isso é cristianismo? Como é que você age na carne e quer que Deus abençoe? Entende? Agora, se você tiver oração e vigilância, amado, até se você já era casado e depois se converteu e está aí casado com uma pessoa que ainda não é convertida, mas certamente, em nome de Jesus, essa pessoa será santificada no convívio com uma pessoa santa. Eu creio, receba esta palavra, tome posse e vamos orar a Deus, porque eu tenho certeza absoluta que a oração é poderosa, a oração traz eficácia na vida, a oração, amado, toca agora necessitados, toca pessoas aflitas. Olha, esta palavra de exortação é uma palavra de libertação. Tem muita gente sofrendo nesta hora porque está imbuída no pecado. Tem muita gente sofrendo dores, agruras, amargas, porque está envolvida no pecado, está no mundo. Tem outras pessoas que estão vivendo uma vida aí de aparências, e tem uma hora que a conta chega, mas esta é a hora de zerar, esta é a hora de, irmãos, a vida velha passou, a vida do mundo passou, ou você é crente ou não é, porque Deus ninguém engana. Então é hora de você colocar diante de Deus a tua vida. Mas pastor, eu amo Jesus, eu amo a palavra, eu amo o evangelho, mas há uma coisa que luta contra a minha carne, e às vezes quando eu vejo, estou fazendo alguma coisa que não devia. Amado, a luta sempre vai existir. A luta sempre vai existir. Mas o cristão, ele não vive na prática
Ele não vive na prática cotidiana, prática, e de uma forma relaxada. Não. Quando um crente, porventura, peca, essa é a luta. Ele luta contra, ai meu Deus, Senhor Jesus. E aí ele volta ao caminho da santificação. Ele continua no caminho da santificação. Então, ovelhinha amada, esta é a hora. Eu creio que haverão vidas transformadas, haverão famílias transformadas. Eu creio que tu vais prosperar na tua vida. Estamos hoje numa chamada Sexta-feira Santa, Sexta-feira de Páscoa. Estamos lembrando que o nosso Senhor Jesus morreu em nosso lugar, deu a vida em nosso lugar, e Ele deu a vida em nosso lugar, se sacrificou em nosso lugar para quê? Para a gente agora assaltar um banco? Opa, se Ele morreu por mim, eu vou assaltar um banco. Opa, eu vou pegar a mulher do próximo aí, eu quero nem saber. É para isso que Ele morreu? Paulo disse, de modo nenhum. Como viveremos nós no pecado, nós que para Ele morremos? Nós estamos lembrando o grande sacrifício que Jesus fez por nós, o alto preço que Jesus pagou por nós. Não foi sangue de barata, não foi sangue de um animal qualquer, foi o sangue do Cordeiro de Deus, foi o sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, amado, fomos banhados nesse sangue, banhados no amor, banhados na graça. Aproveite esta graça maravilhosa para poder agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Jesus. O Senhor me libertou, o Senhor me salvou, o Senhor me santificou, Pai. Obrigado, Jesus. Eu estava perdido, eu estava no mundo, eu estava desgarrado. O meu destino eterno era o inferno. Sem Jesus é o inferno. Sem Jesus o destino é o inferno. Mas o Senhor me resgatou. O Senhor pagou os preços do meu pecado. O Senhor deu a vida no meu lugar. Eu não merecia isso. Eu não merecia esse perdão. Eu não merecia essa graça. Eu não merecia esse favor. Mas o Senhor fez isso por amor. O Senhor fez isso por graça. Deus derramou o seu amor sobre nós em Cristo Jesus, no momento que estava derramando a sua ira contra o pecado sobre a pessoa de Jesus no alto do Gólgota. Tão grande salvação! Quão grande salvação! Senhor, isto é maravilhoso, isto é maravilhoso. Que o poder da ressurreição, que o poder do Evangelho alcance agora tua casa, tua família, tua vida, teu coração, teus pensamentos, seja transformado, convertido pelo poder de Deus, não para uma religião, não para o mundo gospel, agora para botar lá um crucifixo, mudar uma coisa ou outra na roupa, e sabe, mas na verdade é uma aparência. Não, amado, uma vida poderosa, transformada, uma vida que de dentro para fora os rios do Santo Espírito Santo de Deus vão fluir através da sua vida, água potável, cristalina, graça, favor, misericórdia, benevolência. Você vai olhar para esse mundo, as coisas que acontecem, o entendimento espiritual, vai olhar os sinais que o verão se aproxima, vai olhar os sinais e vai ver Deus, vai ver a volta de Jesus, vai ver a graça do Senhor, o amor de Deus vai brotar no teu coração, com descendência, com as pessoas, com os fracos, com os desprezados, os humilhados, e com os pecadores que estão perdidos no mundo, para rogar pela vida deles, para que eles possam ser alvos de transformação e de misericórdia. Em nome de Jesus, nós temos muitos pedidos de oração aqui, não vou falar hoje nomes aqui de oração, toda a nossa lista está aqui. Eu quero que hoje, de forma diferente, se você tem algum nome que não esteja aqui, aí sim, por favor, escreva aí no chat de oração, para que os nossos irmãos saibam. Muitos irmãos pediram oração, temos hoje lá também pessoas que me pediram aqui pelo WhatsApp, diversas pessoas. Então eu quero que, se você estiver participando dessa live, coloque aqui, se tem algum pedido aí especial, coloque aí no nosso chat, nossos irmãos vão olhar. Mas aqui
mentalize, se você tem algum pedido, se você me enviou pelo WhatsApp, mentalize aí, fale você aí. Aqui nós vamos toda a lista, todos os nomes, nós queremos colocá-los todos diante do Senhor, a tua casa, a tua família. Hoje, sexta-feira, que estamos lembrando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós já sabemos que há também o domingo da ressurreição, portanto, há esperança, há alegria, há força, há fé, a vida transformada pelo poder de Deus. Senhor amado, Deus bendito, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus único, Deus vivo, Deus verdadeiro. Nós estamos, Deus, aqui nesta noite, não no nosso poder, não na nossa capacidade, não na nossos méritos, Pai. Nós estamos aqui debaixo da Tua graça, Pai, debaixo do Teu poder. É a Tua graça que nos fortalece, Pai. E nós estamos debaixo desta graça poderosa, transformadora, deste amor que nos constrange e transforma tudo em nossa vida, Pai, para dizer, Jesus, toma a nossa vida, Pai, inteiramente em Tuas mãos. Nós entregamos, Pai, agora conscientemente, despertados pelo poder da palavra, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. É como dois lados da mesma moeda. A Tua palavra veio até nós e nos transformou e nos despertou. E nós agora, Pai, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós conscientemente queremos, Pai, vigiar e orar. Conscientemente queremos perseverar. Queremos dar frutos, Pai, do Espírito Santo. Sabemos, Pai, da luta tremenda que envolve isso daí, porque às vezes em momentos calorosos, às vezes em momentos de briga, as pessoas falam coisas que não querem, e tantas outras questões e tentações e problemas em todos os sentidos e áreas da vida, que aos Hebreus diz que o pecado tenazmente nos assedia, mas também diz que nós podemos nos desembaraçar deste pecado e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Ó Senhor, o Senhor propôs uma carreira, o Senhor propôs uma carreira. Essa carreira proposta é exemplificada e personificada na vida de diversos profetas, no capítulo 11 do livro de Hebreus. Homens de Deus que disseram não para o mundo, homens de Deus que não se amedrontaram com a cólera do rei, do faraó, não se amedrontaram com as ameaças do mundo, homens e mulheres de Deus que assumiram o risco de permanecerem fiéis a Deus e pagaram com a própria vida. Tivemos diversos personagens bíblicos, ó Pai, que pagaram com a própria vida o preço da sua fidelidade a Deus, mas não abriram mão, permaneceram fiéis, Pai, tais como Estevão, Senhor, que morreu sendo apedrejado, tombou aqui na terra, mas foi recebido por Jesus de pé no céu. O texto diz que ele olhou e viu o Filho do Homem de pé, ele foi recebido de pé. Ó Senhor, que coisa tremenda e linda, Pai. Nós sabemos que nesse mundo nós passamos por aflições, nesse mundo, Senhor, quanto mais o dia se aproxima, mais o mundo, de forma geral, está em apostasia, está distante do Senhor. Nós vemos todos os dias, Pai, quanto a imoralidade, a devassidão sexual, a desobediência aos pais, a quebra de respeito às autoridades. Já não se respeita mais autoridades, não se respeita os mais velhos, os pais, não se respeita mais a figura do professor, do policial, não tem mais aquele respeito. O mundo, Pai, está caminhando para um abismo, de uma porta larga que leva para o abismo. Nós temos visto, ó Pai, como a nossa geração tem chafurdado na lama do pecado. Todo ano aqui no Brasil nós temos um carnaval, Pai, que é uma verdadeira
passeata da pornografia, passeata de demônios e espíritos incorporando no corpo, na vida, incorporando na vida das pessoas, adentrando o corpo das pessoas que às vezes caem endemoniadas na Sapucaí, e muita gente que se intitula cristã, às vezes está lá no meio sambando, está lá em cima do carro alegórico, está lá no carrinho alegórico, lá sambando no meio da pornografia, no meio das coisas do mundo, ilícitas, Pai. Ou está enganando alguém, está passando a perna em alguém, está roubando o outro, defraudando alguma coisa. Pai, Zaqueu, quando entendeu o poder da palavra, ele disse: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele se arrependeu, ele recebeu Jesus na casa dele. E às vezes, Pai, dentro da casa de algumas pessoas, a única presença que não se tem é a presença de Jesus, porque não tem tempo para oração, não tem tempo para louvor, não tem tempo para fazer um culto do lar, não tem tempo para uma leitura bíblica, não tem tempo para nada que é referente ao Senhor Jesus. Então, ó Pai, nós queremos orar por essas vidas, Pai, orar por todos aqueles que estão ouvindo nesta hora, orar por essa nação, ó Pai, para que, mediante o poder da Tua palavra, essas vidas sejam transformadas, sejam despertadas, Pai, do sono espiritual, porque o mundo, Satanás, é como um encantador, ele está lá no canto do gaiato, canto da sereia, está lá enganando as pessoas, ludibriando, está lá prometendo uma felicidade enganosa, levando as pessoas para o pecado, para o mundo. Mas em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra é poderosa, e que esta palavra possa despertar pessoas para a guerra espiritual, que nós estamos envolvidos, Pai, nesse mundo. Despertar pessoas para a iminente volta de Cristo Jesus, Pai. Depois que o Senhor Jesus voltar, não haverá mais chance, não haverá mais tempo de arrependimento. Depois que a pessoa morre, não há mais chance. Não tem vela do 7º dia, não tem missa de 7º dia que dê jeito. Morreu, acabou. Não existe isso, acabou. A Bíblia diz que cabe ao homem morrer e depois disso vem o juízo. Não tem mais volta. Então é hoje, o tempo é agora. Esse é o dia de arrependimento. Isso que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 6. Eu te ouvi no dia da oportunidade, eu te socorri naquele dia. Por isso, eis hoje o dia de salvação, não dando nós motivos e vida de escândalo nesse mundo. Esse é o dia, Pai. Ó Senhor, que em nome de Jesus esta palavra possa alcançar pessoas, possa levar o evangelho verdadeiro, Pai, não o evangelho misturado que que leva, que coloca lá em cima as coisas materiais, lá em cima a questão material, e não se fala de Jesus. Fomos chamados a pregar Cristo, e quando Cristo, o Evangelho, vem à vida como um todo é transformada. Por mais que hajam lutas, por mais que hajam sofrimento neste mundo, a vida é transformada, o coração é transformado, as metas da vida, tudo é ressignificado, tudo, o nosso olhar para o mundo, para a vida, para as pessoas, o nosso entendimento de mundo, a nossa visão de mundo, tudo muda, porque Jesus chegou, Jesus transforma. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nesta hora, Pai, pelo poder do Evangelho, pela presença de Jesus Cristo, esta palavra alcance a vida das pessoas, na sua fraqueza, na sua humanidade. Ó Deus, pessoas que estão agora se sentindo derrotadas, pessoas que estão aí diante de uma derrota humana, um casamento que terminou, o emprego que acabou, uma doença que chegou, Pai, uma crise financeira que já está aí
se alastrando, se arrastando, conta virada, contas a pagar, tudo enrolado. Pai, são forças que trabalham contra nós, são quedas que porventura tivemos em algum momento da vida, e são forças que trabalham contra nós. Mas, Pai, que o Teu Evangelho, que a Tua Palavra alcance agora esses corações e bombeie nesses corações alegria, força, esperança, Pai, porque a nossa alegria, a nossa força, a nossa esperança não estão nas coisas humanas, estão em Jesus, Pai. Sim, as coisas humanas às vezes nos fazem chorar, nos fazem sofrer, às vezes ficamos preocupados com alguma coisa aqui ou ali que vai acontecer, porque somos seres humanos, somos seres falhos, somos seres limitados, mas aí entra o poder da palavra, aí entra o poder da fé, quando Jesus disse, não andeis ansiosos de coisa alguma, estas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Vocês passam aflições no mundo, mas tenham alegria, porque eu já venci o mundo. Pai, portanto, ó Deus, que o alimento da Tua palavra, o alimento da verdade, da Tua palavra, da Tua volta, da Tua presença, Senhor, cause em nós, Pai, cause em nós transformação de vida, de pensamento, de sentimento, de forma tão poderosa, Pai, que Paulo chega a dizer em Filipenses 4, 6 em diante, que a paz de Cristo excede o nosso entendimento. O nosso entendimento. Às vezes, segundo o nosso entendimento, nós olhamos 2 mais 2 igual a 4, nós olhamos lá uma situação da família e o 2 mais 2 igual a 4 diz, gente, acabou. A gente olha uma situação de saúde, 2 mais 2 igual a 4, nosso entendimento, e diz, peraí, não tem jeito. E a gente olha lá uma situação financeira, 2 mais 2 igual a 4, é melhor fazer 2 menos 2 menos 2 é igual a não sei quantos no negativo. Peraí, a situação é essa. Esse é o nosso entendimento. Mas a Tua palavra, Senhor Jesus, diz que a Tua paz excede todo o nosso entendimento. Portanto, ó Pai, isso é tremendo, Pai. Como tudo na Tua palavra é tremendo. São os dois lados da mesma moeda. Um lado da moeda somos nós, falhos, limitados, pecadores, não sabemos o que vai acontecer amanhã, depois, somos pó, sombra e pó. Do outro lado, o poder do Espírito Santo está em nós. Somos vaso de barro, mas o poder do Espírito Santo está em nós. O Evangelho chegou, o Espírito Santo habita em nós, há poder na oração, o louvor põe reis em cadeias, a palavra liberta vidas, a ação de Deus direta sobre nós. O devocional de hoje de manhã falou-nos num texto de Samuel que Deus tocou no coração daquelas pessoas. Deus tocou no coração daquelas pessoas. Não foi o homem que tocou, não foi o marido que tocou, não foi a esposa que tocou, não foi um amigo que tocou, foi Deus quem tocou o coração daquelas pessoas. E impressionantemente aquelas pessoas permaneceram vivas. O Santíssimo Deus tocou naqueles corações. Oh, meu Deus, o Senhor é lindo, Pai. O Senhor é tremendo, Pai. E que pela graça de Jesus, pelo véu que foi rasgado, pelo sangue derramado, Pai, pela Tua habitação em nós, toca, Pai, toca na mente, toca no coração, Pai, que em cada célula do nosso corpo, em cada pensamento que vem à nossa mente, ó Pai, que em tudo, Pai, seja mais de Deus, mais o toque de Deus e menos de nós, Pai. Cresça em nós, Pai, cresça, que já não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós, Pai. E através do Teu poder, da Tua graça, isso sim fortalece o nosso poder de raciocínio, fortalece a nossa capacidade mental, fortalece até o nosso organismo,
Pai, porque o teu poder e a tua graça fortalece até os nossos ossos, Senhor. Aleluia! Santo é o nome de Jesus Cristo. Pai, é uma relação, é uma conjugação entre fé e razão, é uma conjugação, uma equação aí, entre palavra de Deus e a nossa vida humana. Pai, isso é tremendo, isso é a vida, Pai, isso é o dia a dia, Senhor, que nós vamos construindo pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, o relacionamento com Jesus, o relacionamento com o Senhor. Nós vamos crescendo em graça, de graça em graça, de glória em glória. Nós vamos sendo transformados à imagem do Senhor, o Espírito Santo, varão valoroso, varão glorioso em Cristo Jesus, espada de Deus, flecha poderosa, labareda de fogo, em nome de Jesus. Nós vamos entendendo a nossa identidade. Nós vamos entendendo a nossa identidade em Cristo Jesus, quem somos diante de Jesus, a nossa vida diante de Jesus, o nosso chamado, para que estamos aqui nessa terra. Nós vamos entendendo, Pai, os nossos propósitos que o Senhor nos deu, que o Senhor nos confiou. Coloquei nas tuas mãos aqui a chave dessa casa. Cuida, guarda, vigia, ó sentinela, você sacerdote de casa, profeta da sua família, você mulher de Deus, sábia, que pode edificar a tua casa. Sim, nós vamos descobrindo os nossos propósitos de vida, as diversas missões que o Senhor nos confia a fazer nesta terra, para influenciarmos a nossa sociedade, para influenciarmos a nossa família, para influenciarmos os nossos vizinhos, para influenciarmos as pessoas que estão à nossa volta, para levarmos Jesus a elas, para levarmos graça, misericórdia a essa sociedade. Quanto mais vemos, Pai, que o dia se aproxima e mais esse mundão está aí perdido, mas nós sabemos que o Senhor tem muita gente nesse mundo ainda. O Senhor tem muita ovelha perdida, Pai, longe do aprisco. O Senhor tem muita gente que está adormecida, ou como aquela dracma perdida, pessoas que nós precisamos varrer a casa, tirar a poeira para encontrar a dracma perdida. Senhor Jesus, e existem muitas dracmas perdidas, existem muitas ovelhas desgarradas do teu aprisco, esperando e precisando do socorro, precisando de um cristão de verdade, precisando de um cristão autêntico, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que leve a palavra para ela, que ore pela vida dela, que ore, que se santifique, que busque Jesus e a sua palavra pela vida dela. Pessoas que se coloquem na brecha, pessoas que estejam na sentinela da oração, meu Pai, pessoas como Abacuque, que mesmo sem entender nada, um homem que estava se queixando de tudo que estava acontecendo à volta dele, porque ele não estava entendendo o porquê daquela coisa toda que estava lá acontecendo, porquê que os assírios estavam sendo usados por Deus para disciplinar o seu povo. Logo os assírios, aquele povo tão pecador, eles não estavam entendendo também por que era tanta injustiça. Os magistrados, não havia condescendência com nada, era cada um por si, Deus por todos. Mas ainda assim aquele homem se manteve na brecha, ainda assim aquele homem permaneceu orando. Mais vale alguém que está ali sem entender às vezes muitas coisas, mas está ali perseverando, está ali orando. Mais vale essa pessoa do que uma pessoa indiferente, do que uma pessoa morna. Porque Jesus disse: você não é frio e você não é quente, você é morno. E porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Oh meu Deus, desperta, aquece o coração, Senhor.
Aquece o coração do teu evangelho, Pai. Que casamentos sejam totalmente transformados pelo poder da palavra. Que relacionamentos sejam transformados pelo poder da palavra. Que famílias sejam transformadas pelo poder da palavra. Que comunidades, igrejas que estão frias, Pai, sejam transformadas pelo poder da palavra. Ó, meu Deus, que cada membro da nossa igreja se torne um evangelista, um missionário, pessoas que levem o evangelho, preguem a palavra do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui estamos, Pai, para assim dizer, Pai, a nossa vida está nas tuas mãos. Cada irmão e irmã dessa lista de oração, ó Pai, está nas tuas mãos. Cada pessoa que está aí participando dessa live, com a sua família, seus irmãos, seus amigos, sua casa, nessa hora, estão nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor agora estejam aí na tua casa nesse momento, neste momento agora, anjos do Senhor agora, aí na tua vida, na tua casa, te dando livramento em nome de Jesus. Você receba, sinta agora a presença de Deus na tua casa. Se você nunca teve uma experiência com Jesus, se você nunca teve uma experiência tremenda, receba nesta hora esse poder na tua vida. Veja agora em nome de Jesus, seja liberto. Você que está aí preso no pecado do mundo, ou uma vida espiritual fria, em nome de Jesus, receba nesta hora, para a glória de Deus. Oh, meu Pai, desperta as chamas do Evangelho, Pai, que de forma tremenda, espiritual, quase que lá inexplicável, corações agora, Pai, sejam aquecidos pelo fervor do Espírito Santo. É do grego zel é o fervilhar, é o borbulhar, é o ferver do Espírito, Pai. Pessoas que estavam dormindo espiritualmente, Pai, sejam agora fervorosas, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, sonhos, visões, Pai. Ó, Pai, vida de oração, Pai. Ah, Senhor, intimidade, Pai. Como é difícil estabelecermos uma vida de oração de forma regular. A luta espiritual é tremenda, meu Pai. Mas a oração é gostosa, a oração é maravilhosa. Ah, esconderijo do Onipotente, ó Pai. É lugar de sombra, é lugar de refrigério, Pai. É o esconderijo do Onipotente. Oh, glórias, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, Pai. Nessa noite de feriado, nós estamos aqui nesses 8 minutinhos a mais, Pai. Mas é um feriado bom, é um feriado gostoso, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua obra, pela tua vida, pela tua morte, pela tua ressurreição. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nossos corações te louvam, te agradecem. Nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Em testemunho, te agradeço pela vida do meu amigo, irmão Edirani, Pai, que estava internado no CTI, no hospital. Graças a Deus, já está em casa, já está de alta. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. E cada vida seja alcançada, Pai. Muitas situações já foram colocadas diante do Senhor em oração, ó Pai. Haverá resposta de oração. Em nome de Jesus nós oramos e assim declaramos, para a honra e para a glória do Senhor, segundo a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Pois bem, amadas ovelhinhas, louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando ao final desta live. Viu como passou rápido? Tão rápido, não é verdade? E ainda passamos 9 minutos do horário. Imagina se já tivéssemos terminado, já não estávamos nem mais aqui. Ou seja, passou muito rápido. Mas graças a Deus, por isso, louvado seja o Senhor. É uma alegria muito grande falar de Jesus, orar, termos comunhão. A palavra de Deus é um ponto alto do nosso dia, é esse momento, o momento de falar em Jesus, ter comunhão, em oração, isto é simplesmente maravilhoso. Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite de descanso. Louvado seja Deus pela tua vida.
Quero lembrar que domingo nós estaremos na Casa do Pai, na Rua General Roca 340, Galeria Tijuca, coração da Tijuca, um pouquinho acima da Praça Sans Pena, na General Roca, a rua que corta a Praça Sans Pena. Então, por favor, número 340, a Galeria Loja 7. Esteja conosco, venha adorar, venha bendizer, venha glorificar o nome de Jesus, domingo às 9 horas da manhã, para o louvor e a glória do nosso Senhor Jesus. Será um momento maravilhoso de louvor, de adoração, de estudo bíblico e de comunhão em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Se você estiver viajando a descanso, aproveitando esse feriado, e os anjos do Senhor estejam com você, aproveite, descanse, a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, em o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Então eu estendo aqui meu abraço, meu amor, meu carinho, minhas orações pastorais pela vida de todas as ovelhinhas de Jesus. Receba aí o abraço em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações de Cristo Jesus estejam sobre a tua vida nesta noite e para todo o sempre. Aguardo você domingo, 9 horas da manhã. Graça e paz, noite abençoada, bom final de semana. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém e amém.